É, pessoal, e realmente a Taesa veio caindo nas suas cotações, exatamente como o ativo virtual já havia antecipado nesse vídeo aqui. Mas a companhia continua entregando seus projetos, e inclusive atualizou o Pitiguari a entrar em operação total, conferindo à companhia mais receita anual permitida, e dessa vez com 22 meses de antecedência. Olá, amigos do ativo virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o que está acontecendo com a Taesa. Afinal de contas, a análise do ativo virtual realmente alcançou as expectativas. A Taesa perdeu nas suas cotações, mas agora ela está entregando com mais antecipação projetos relevantes, como Pitiguari. Então será que isso vai aumentar os lucros da companhia? Bem, vamos entender qual é a recomendação do mercado, se é para comprar ou vender as ações, fatos relevantes, como ficam os dividendos e os lucros da empresa, e é claro, se é um momento favorável para investir nas ações TAE11 de acordo com a análise técnica, sempre de olho nas perspectivas futuras. E aqui no Ativo Virtual você sabe que pode contar com alertas aos investidores, e eu ainda vou trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual para a TAE4, porque recentemente já tinha trazido para a TAE11. Muita gente pediu que eu trouxesse também para a TAE4. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo para apoiar que as análises do ativo virtual cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E realmente é um fato. Se observarmos aqui as ações TAE11 na periodicidade semanal, observem só o que aconteceu, queda nas cotações. Se considerarmos deste topo até o fundo desse movimento, o mercado deu uma oportunidade de 8,5% para os investidores de longo prazo comprarem as ações com mais desconto. Ou seja, chegou até os R$ 33,67. Ou seja, basicamente o que aconteceu neste vídeo aqui, eu trouxe há poucas semanas atrás, dizendo exatamente que isso poderia acontecer. E por que eu digo poderia acontecer? Porque no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. Existe bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer através das análises fundamentalistas, análise de indicadores e também a análise técnica. Então observem só, as ações da Taesa estão justamente deitadas, podemos chamar assim, em cima dessa linha de suporte de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade dos R$ 34,24, que foi o fechamento da semana do dia 16 de junho. Fechou em exatamente R$ 34,24, aqui com TAE11 na periodicidade semanal, só lembrando que o semanal é a periodicidade que ajuda o investidor de longo prazo a tomar melhores decisões. Afinal, o semanal ele vai de alguns meses até poucos anos, ajuda muito a gente a ter uma visão se é um bom momento para comprar ou não fazer nada, ou até mesmo ajudar aqueles que querem fazer apenas um trade no mercado, buscando o maior ganho possível. E se você comparar o que estava no outro vídeo que eu trouxe recentemente da Taesa, vai ver que eu não modifiquei essas linhas aqui de suporte e resistência de preços, mostrando a consistência das análises do ativo virtual e batendo exatamente em cima dessa faixa aqui de suporte de preços. Na verdade, as ações tentaram por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em seus R$ 35,96, que era a resistência que eu havia trazido no vídeo anterior, e não conseguiu. Quando isso acontece, o mercado costuma rejeitar forte, foi exatamente isso que aconteceu. Perdeu os R$ 35,11 e foi direto para os R$ 34,43. Então, Taesa está oficialmente em tendência de baixa de curto prazo, porque perdeu fundos anteriores também. O que é mais provável de acontecer agora? Se esse candle tivesse sido um pouco mais forte do que esse aqui, eu diria até que a maior chance era ela voltar nos R$ 35,11. Mas realmente está muito complicado essa leitura aqui das ações da Taesa, ainda mais por conta dessa tendência de baixa de curto prazo e com a última semana demonstrando fraqueza para conseguir voltar acima dos R$ 34,43, que é o topo dessa faixa aqui. Então o mais provável é que a gente veja as ações da Taesa buscarem os R$ 32,97. Mas novamente, isso não é garantia. Vai depender de uma série de fatores, inclusive do desempenho da própria bolsa de valores. Em momentos de muita incerteza, o mercado costuma investir em ativos de maior solidez e maior previsibilidade de caixa, de lucros mesmo. Então, a Taesa pode receber grandes aportes e fazer com que ela volte nos R$ 35,11. Mas, pela tendência que estamos vendo aqui, que novamente é de baixa nesse momento, é que ela venha realmente a testar os R$ 32,97. E como é que faz para você se sentir mais tranquilo se por acaso ela realmente vier nesse patamar de preços e o seu preço médio, por exemplo, estiver mais elevado do que esse? Bem, aí somente conhecendo os fundamentos da companhia, porque você começa a encarar
enxergar os preços dos ativos como sendo oportunidade de mercado e não mais te faz perder o sono, porque teve uma oscilação nas cotações de uma empresa. E logo nos destaques do primeiro trimestre do ano de 2025, já podemos observar crescimento da receita líquida regulatória do primeiro trimestre de 3,8%. Então, apesar de ser uma empresa com altíssima previsibilidade de caixa e com crescimento muito linear, ela está entregando exatamente isso. Ou seja, crescimento linear no regulatório de 3,8% da sua receita, batendo aqui praticamente os 598 milhões de reais. O mesmo aconteceu com o lucro operacional da empresa, que é o EBITDA ou EBITDA regulatório, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então é por isso que eu estou chamando aqui de lucro operacional. Esse fechou em 509,6 milhões de reais, representando um crescimento ainda maior de 6,9%. Mas como nem tudo são flores, é importante destacar também que o OPEX regulatório do primeiro trimestre do ano de 2025 encolheu 10,8%, fechando os 88,3 milhões de reais. E para quem não está familiarizado, o que é o OPEX? Nada mais é do que os custos de despesas operacionais da empresa, como exemplo, salários e manutenção. Então, para o investidor, uma queda no OPEX é excelente. Significa que a empresa conseguiu reduzir seus custos para operar, o que pode aumentar o lucro, ou seja, houve essa redução dos 10,8%. Mas a parte que eu chamei a atenção é justamente para o lucro líquido regulatório, esse aqui que paga o nosso dividendo, que fechou em 188,3 bilhões de reais, representando uma queda de 0,7%, ou seja, uma queda minúscula e muitas vezes é tratada como estabilidade, porque a oscilação foi inferior a 1%. E aí, quem investe por longo prazo sempre está preocupado em observar o lucro líquido regulatório, afinal de contas a empresa mudou recentemente sua política para usar exatamente esse aqui. Anteriormente era o lucro líquido IFRS e agora está usando o regulatório, que é aquele que está perto do caixa. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas Alex, então como que a empresa faz para poder aumentar o lucro líquido regulatório e assim a gente conseguir receber mais dividendos? Bem, se você tem essa dúvida, ela é bastante razoável, plausível também. E é nesse sentido que precisamos observar o CAPEX de 2025, mais precisamente do primeiro trimestre, em que a empresa executou 267,9 milhões de reais. E se você não conhece esse indicador, aqui ele representa os investimentos que a empresa fez em bens de capital, como construção de novas linhas de transmissão ou compra de equipamentos. Então, para o investidor, um aumento no CAPEX de nada menos do que 247%, ou seja, multiplicou aqui por 2,5 vezes praticamente. Isso indica que a empresa está investindo pesado em seu crescimento futuro, novos projetos e expansões. E isso pode significar, claro, mais receita e lucro lá na frente. Fato esse que trouxe energização antecipada dos dois reforços de Novatrans. Trouxe um giro rápido do mercado, falando sobre esses eventos aqui. Então, nossa comunidade já estava muito atualizada do que a empresa iria trazer nesse sentido nos seus destaques do primeiro trimestre do ano de 2024, mostrando que a RAP autorizada total foi de 38,9 milhões de reais. Lembrando que a RAP é a receita anual permitida. Basicamente, é quanto a empresa recebe por ano para manter suas linhas de transmissão funcionando. Mas essa aqui foi apenas a que foi adicionada na receita anual permitida total da empresa. Ela não representa tudo que a empresa recebeu, como ainda vamos ver. Essa está relacionada apenas aos reforços de Novatrans. Lembrando ainda que a empresa entregou essa obra antes do prazo. E quando isso acontece, quem acompanha o Ativo Virtual já sabe. Significa que a empresa consegue colocar no bolso todo o valor da obra inteira, porque ela recebe o valor cheio da ANEEL, que é o CAPEX, e ainda por cima a receita anual permitida. Também teve a entrada em operação parcial de Pitiguari com 26 meses de antecipação. Isso aqui não é para qualquer empresa não, pessoal. Precisa ser uma Taesa realmente para conseguir fazer uma antecipação deste tamanho. E aí tem a contrapartida, que muita gente critica sem entender como que a Taesa funciona. E essencialmente outras transmissoras. Mas aqui, como estamos falando dela, vou focar apenas em falar da Taesa. Ela emitiu a 17ª debênture verde incentivada de 650 milhões de reais. Em outras palavras, é um título de dívida para a empresa. Ok, costumeiramente tem uma taxa menor do que a taxa que a própria empresa recebe da ANEEL para manter suas linhas de transmissão funcionando, ou até mesmo para fazer as novas expansões. Mas o pessoal acaba pegando pesado com a Taesa, falando do endividamento dela, mas como eu expliquei, ela já tem a previsibilidade de caixa, um controle absoluto sobre sua dívida e como pagá-la, principalmente, está investindo por longo prazo, como podemos ver claramente aqui com o CAPEX executado do primeiro trimestre deste ano, crescendo quase 2,5 vezes, entregando obras antes do prazo e aumentando a sua RAP. E quando se fala de lucro líquido regulatório, basicamente, esse é o dinheiro que sobrou no caixa da empresa, ou melhor, não chegou no caixa, mas seria o dinheiro que chegaria no caixa da empresa porque ela já fez todos os pagamentos das suas despesas, dos custos, pagamento de salários, de fornecedores, de materiais e até mesmo da sua dívida, que está parcelada para
o longo prazo. Então, depois de tudo isso, exatamente este é o valor que sobra para a companhia. É o que significa lucro líquido. E aí, rapidamente, você já concluiu. O lucro líquido regulatório é simplesmente o dinheiro que sobrou depois de utilizar o dinheiro que a empresa recebeu da melhor forma possível e com ela crescendo e pagando as suas dívidas, esse é o dinheiro que sobrou. E adivinha o que a empresa fez nesse trimestre? Ela remunerou os acionistas com 100% daquilo que sobrou, 188,3 milhões de reais pagos em proventos para os acionistas. E é claro, só reclamaria disso quem não entende do fluxo de caixa da empresa. Afinal, ela não conseguiria distribuir 188,3 milhões de reais se ela tivesse feito pagamento em forma de dividendos, já que o JCP, quem paga os 15% de imposto de renda retido na fonte, é o próprio recebedor desse provento, no caso, os acionistas. Então, payout de 100% aqui em relação ao lucro líquido para os acionistas. Em outras palavras, a empresa fez exatamente o que ela havia se comprometido em fazer no ano de 2025, e eu trouxe aqui no Ativo Virtual por diversas vezes. Ela modificou sua política de pagamento de dividendos através de fato relevante, comunicando aos acionistas e ao mercado em geral que o payout mínimo, ou seja, o percentual de distribuição mínimo de proventos do ano de 2024 seria de 75% do lucro líquido regulatório. Lembrando que antes era o IFRS, muito mais complexo para avaliar tanto para a empresa quanto para quem recebe também. E no ano de 2025, ela passaria, ou seja, tentaria fazer, caso fosse saudável para o caixa dela, propor a distribuição de proventos, ou seja, o payout, entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. E isso está no site de RI da empresa. Você mesmo pode conferir através de ri.taesa.com.br. E com isso, já no primeiro trimestre deste ano, ela já trouxe o melhor payout possível, pagando 100%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Taesa estão aqui cotadas a R$ 34,24, valorizando ainda 10,30% nos últimos 12 meses, com o PL ficando muito descontado, 7 vezes aqui nesse múltiplo, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucros de uma companhia. E para se ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, os mais conservadores buscam um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes. E para não restar dúvida nenhuma que a capacidade de geração de lucros da Taesa está subvalorizada na Bolsa de Valores, observem que o segmento de energia elétrica tem um múltiplo de 7,89, ou seja, todas as empresas que estão nesse segmento aqui geram esta média. Ou seja, a Taesa continua sendo barata em relação aos padrões brasileiros, em relação ao benchmark de mercado e também em relação ao segmento em que ela está lotada. Já no PVP, mostra que ela está 62% acima do seu valor patrimonial e o dividend yield de praticamente 8%, mesmo valorizando 10,30%. Como eu explico, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações estão subindo, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. E, por consequência, quem investiu há mais tempo vai ter um dividend yield um coste mais elevado. É importante lembrar que a Taesa com TAE11 tem um dividend yield médio dos últimos 5 anos excelente de 10,87%, sendo que recentemente ela já trouxe pagamento de JCP relacionado à antecipação do segundo trimestre, trazendo aqui praticamente 55 centavos por ação TAE11. A data do pagamento vai acontecer no dia 27 de agosto. E um dos pontos principais para falarmos aqui da Taesa é justamente essa entrega de Pitiguari entrando em operação total. O que isso significa? Afinal de contas, saiu até mesmo o comunicado oficial da companhia através do comunicado ao mercado da Taesa. E a notícia é excelente. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, emitiu o termo de liberação definitivo para a energização de um trecho da sua concessão Pitiguari, Transmissora de Energia Elétrica SA. E com essa liberação, a concessão de Pitiguari entrou em operação total. Mas o que isso significa para o investidor? Bem, nova receita garantida, é claro. Pitiguari vai adicionar 22,2 milhões de reais na RAP da companhia, referente já ao ciclo 2024-2025, aquele que está em curso. E ainda vai ser adicionado com PIS e COFINS. A RAP é a receita que a empresa tem garantida por suas linhas de transmissão e desse total, 17,8 milhões são remanescentes que entram com efeitos retroativos a 15 de junho. E ainda tem uma cereja do bolo aqui, porque a entrega das duas fases foi feita com antecipação. Ou seja, essa é a parte mais impressionante de quem investe na Taesa e
com certeza traz muito orgulho para os acionistas. Afinal, a empresa sempre enxerga sinergias, ou quase sempre, e traz entregas antecipadas. E quando uma empresa de transmissão faz uma entrega antecipada, significa que ela fica com todo o CAPEX da ANEEL, ou seja, quanto que a ANEEL tem para poder pagar em um determinado projeto, nesse caso 243 milhões de reais, mas economizando na obra. Porque se ela entrega antecipado, é claro que ela deixou de ter os custos, pelo menos com mão de obra. E esse empreendimento de Pitiguari foi entregue em duas fases, onde a primeira foi entregue com 22 meses de antecedência em relação ao prazo limite estabelecido pela ANEEL, onde a primeira foi concluída 26 meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido pela ANEEL e prazo limite também, e a segunda com 22 meses de antecedência. Não restando dúvidas, a Taesa é extremamente eficiente no que ela faz. E essa entrega super antecipada demonstra a capacidade de execução da Taesa e o seu compromisso com os pilares de crescimento sustentável, disciplinas financeiras, eficiência operacional e geração de valor, é claro. O projeto referente ao lote 10 do leilão de transmissão do ano de 2022 é 100% controlado pela Taesa, com esse CAPEX que eu expliquei de 243 milhões de reais e está localizado em Santa Catarina. Esse é o projeto Pitiguari. Ok, qual ação investida a Taesa? TAE 3, 4 ou 11, ou seja, ações ordinárias, preferenciais ou ação e unit da companhia. É claro, se você fez a sua diligência e se convenceu que a Taesa é uma boa empresa para se investir. Afinal de contas, aqui no Ativo Virtual, nada é recomendação de compra ou de venda. Mas, claramente temos que TAE 3 são as ações ordinárias e tem a menor liquidez média diária na Bolsa de Valores da Taesa. Já a TAE 4 tem o dobro em relação ao TAE 3, cerca aqui de 4 milhões de reais negociados diariamente. Mas é a TAE 11 que passa dos 50 milhões, ou seja, realmente entregando muito mais liquidez para os seus acionistas. Isso ajuda muito quem quer fazer operações mais avançadas na Bolsa de Valores, como termo, aluguel de ações e dividendos sintéticos. Agora, uma questão muito interessante de se analisar a respeito dos três ativos da Taesa é que os três entregam 100% de tag along. E caso você não saiba o que significa o tag along, é que se por acaso a empresa for vendida, o acionista minoritário tem direito de receber a mesma proposta do controlador. Já as ações em unit, para quem não conhece, é uma combinação de ações. Quem compra as ações TAE 11 leva, na verdade, uma ação TAE 3 mais duas ações TAE 4. É por isso que ela tem um valor mais elevado na Bolsa de Valores, mas mesmo assim tem a liquidez média diária muito superior. Então, se você é o pequeno acionista, você deveria estar olhando aqui para a TAE 3, se estiver buscando fazer nenhuma operação mais avançada, porque tem indicadores mais descontados e também pagam dividend yield mais elevado. Agora, demora muito para poder conseguir realmente ter um crescimento significativo do patrimônio se você não fizer nada, apenas comprar as ações e ficar reinvestindo os dividendos. Claro, isso já é muita coisa, porque você se permite trabalhar os juros compostos a seu favor. Agora, existem ferramentas de aceleração desse resultado, como por exemplo o dividendo turbinado, dividendo sintético e outras técnicas que falamos aqui no Grupo VIP também. Afinal, você sequer precisa esperar que haja um anúncio da companhia de dividendos para efetivamente receber pagamentos que podem acontecer até mensalmente. E imagine se você conseguisse fazer dividendos todos os meses com a Taesa. Pois é, se você tiver as técnicas certas, como utilizamos aqui no Grupo VIP de opções, isso é possível. Neste exemplo que eu estou trazendo para a nossa comunidade, recentemente o Grupo VIP conseguiu colocar no bolso entre 25 e 30 centavos por ação TAE 11. Mas também teve do Banco Itaú, com o Itube 4 recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E a boa notícia é que você pode fazer isso todos os meses ou até mesmo em periodicidade menor. Depende da sua dedicação e compreensão aqui do dividendo sintético. E aqui no Grupo VIP de ações, nós estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82 na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, bom, está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no Grupo VIP, porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre,
inclusive para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Então, se você me perguntar, mas Alex, qual ação você compraria da Taesa? Sem dúvida nenhuma, eu compraria TAE11. Afinal de contas, é a ação mais líquida, me permite fazer dividendos sintéticos, ou seja, a aceleração do meu patrimônio, que tem crescido substancialmente todos os anos, graças a essas técnicas que eu fico empregando na minha carteira, sem falar que eu posso facilmente alugar as ações, operar a termo e muito mais. Então, realmente, TAE11 seria a minha preferida, apesar de não ter o melhor indicador. Mas compensa muitíssimo essa pequena diferença aqui em relação ao TAE3. Novamente, se você não tem esse interesse, TAE3 acaba sendo a melhor escolha nesse momento. E agora trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual. Dessa vez, trazendo aqui TAE4. Se você tem interesse em TAE11, basta ver o Fique Preparado ou outro vídeo da Taesa aqui do canal. Você vai ver que eu já trouxe as projeções do ativo virtual para TAE11. Então, lucro projetado de R$ 1 bilhão, com payout esperado de 90%. E quem assistiu o Fique Preparado já sabe que esse aqui é o payout pessimista. O otimista pode chegar a 100%, de acordo com o próprio CEO da companhia, e está também no site de relações com os investidores da empresa. Com isso, se a empresa realmente alcançar esse lucro e também esse payout, então o DPA, ou seja, dividendo por ação, vai ser de 89 centavos. Indo para a nossa pirâmide, 4% de dividend yield, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 22,25. Se esperar 6% ao ano, então R$ 14,83. 8%, o preço teto vai ser R$ 11,12 e 10%, R$ 8,90. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 7,78%, uma margem de segurança de 6%, de 29,66%. Lembrando que a margem de segurança é a mera divisão entre o preço teto de 6%, nesse caso, dividido pelas cotações utilizadas nesse cálculo, que foi de R$ 11,44. Ok? E o que o mercado está falando a respeito da Taesa? Bem, se observarmos aqui, o BB Analisa, ou seja, a corretora do Banco do Brasil, a avaliação dela para o ativo TAE11 tem uma recomendação neutra, ou seja, ficou em cima do muro, dizendo, se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. O preço-alvo para 31 de dezembro de 2025 de R$ 34,50. Sim, eles diminuíram de R$ 34,88. Já para XP Investimentos, ela também trouxe uma recomendação neutra para não comprar e nem vender. Preço-alvo deles de R$ 35. E a Genial Analisa? Bem, ela também ficou em cima do muro. Recomendou manter as ações, que é a mesma coisa da recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 36, sendo o maior alvo aqui para as ações TAE11. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês pretendem fazer a respeito da Taesa, e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.